Na sala de jantar, algo se ergueu lentamente do chão. Momentos depois se transformou em um monstro de 8 braços. Ele rastejou lentamente até a mesa de jantar e cheirou na frente da garota. Em seguida, mude constantemente o objetivo de encontrar sua presa. Não foi até que ele descobriu essa mulher que ele parou. Parecia que o monstro estava particularmente interessado nela, até lambendo-a levemente. No entanto, essa cena foi vista apenas por Thomas. Ele nasceu com um par de olhos yin e yang. Este tipo de monstro é um espírito maligno do inferno. Sua aparência costuma ser acompanhada pela morte. O coração de Thomas queimou como fogo, porque o alvo do espírito maligno era sua namorada Violet. Thomas tentou distrair sua atenção, mas em um segundo o espírito maligno mudou seu alvo para ele. Nesse ponto, Violet estava prestes a sair. Vendo a presa prestes a fugir, o espírito maligno imediatamente correu atrás. Mas de repente um homem de terno entrou na loja, fazendo com que o espírito maligno mudasse de direção repentinamente. Obviamente, há algo nele que o atrai. Somente um espírito maligno insaciável pode atrair espíritos malignos. Como moscas que amam carne podre, mais e mais espíritos malignos se aglomeram aqui. Momentos depois, eles estavam ao redor do homem. Thomas viu essa cena e também ficou assustado, porque ele nunca tinha visto tantos espíritos malignos antes. Esta situação tem apenas uma possibilidade. O desastre está prestes a atingir esta pequena cidade. Vendo o homem sair, o espírito maligno ainda o seguiu. Para esclarecer a situação, Thomas dirigiu imediatamente. Siga o homem até uma pequena casa. Espere o homem sair. Thomas abriu a porta e entrou silenciosamente. Decoração de interiores mais 3 tipos de cigarros contidos no cinzeiro. Prove que o homem de terno tem pelo menos 3 cúmplices. De repente, houve uma lufada de ar frio dentro da pequena porta que fez Thomas estremecer. Ele girou a maçaneta da porta congelada. Por dentro, era como uma câmara frigorífica. O pássaro na gaiola também está congelado em um protótipo. Agora Thomas viu um estranho buraco na parede. Emite uma luz azul. Thomas curiosamente colocou a mão dentro para dar uma olhada. Mas um segundo depois, as vinhas que rastejaram para fora do buraco em um instante se espalharam pela sala. Não é bom, espírito mau. Thomas ficou com medo e imediatamente correu para salvar sua vida. Mas agora uma forte atração puxou-o de volta e o soltou novamente. Thomas escondeu-se às pressas atrás de uma porta. Em seguida, incontáveis espíritos malignos rastejaram para fora dos portões do inferno. Essa cena era realmente inimaginável. Um espírito maligno parece ter descoberto Thomas. Eles não eram próximos um do outro. Mas, felizmente, o espírito maligno foi repentinamente atraído por algo. Uma fase de parar o coração passou. Os espíritos malignos também fugiram. Thomas voltou para a sala de descoberta. Há também uma série de fotos da cena do crime. E existem documentos de inúmeros assassinos. E no calendário da mesa estava faltando uma página. Eles querem agir neste dia? Thomas correu para relatar isso ao xerife. O xerife disse que pediria aos subordinados de Halo que ajudassem na investigação. Diga a ele para não se preocupar. Tranquilidade, aproveite sua lua de mel com sua namorada. Mas à noite, um grito quebrou o romance dos dois. Uma garota descalça corre rápido na areia branca. Atrás estão 2 cães ferozes perseguindo. De repente, um tiro foi disparado. Quando eles chegaram, a garota morria. Ao lado dele estava um homem chorando amargamente. Acontece que ele ia matar o cachorro, mas acidentalmente atirou e matou a garota. Essa garota é namorada do policial Halo. O delegado investigou e soube que o cão feroz foi criado pelo homem de colete. Então, um mandado foi emitido contra ele em toda a cidade. Só Thomas sabia que a grande tribulação da cidade havia começado. Mas ele não sabia que o desastre também o estava achando silenciosamente. Quando ele voltou para casa, de repente ele viu uma arma no chão. Mais tarde, um corpo foi descoberto na banheira. Assim que o vi, fiquei surpreso ao descobrir que era o homem que usava o colete naquele dia. Parece que ele morreu há alguns dias. Por que alguém iria querer machucar ele? Thomas não pretendia assumir a culpa, mas apressadamente enfiou o corpo em um saco. Em seguida, leve-o para uma fábrica abandonada e esconda-o. Para esclarecer a verdade, ele foi mais uma vez à casa do homem de terno. Enquanto revendo as pistas, um ruído estranho de repente soou. Thomas caminhou lentamente até a frente de uma geladeira monstruosa. Abriu novamente para descobrir dentes incontáveis.
e até mesmo cada segmento de dedo. Mas isso ainda não é a coisa mais assustadora. Um homem de terno com uma expressão feroz, veias claramente visíveis de repente, apareceu na frente dele. Um punho disparou, mais 2 socos, mas não acertou Thomas, porque ataques mágicos são completamente inúteis para ele. Mas Thomas era muito negligente junto com o medo raivoso do homem de terno. Os objetos ao redor também começaram a tremer. O som de um estrondo ecoou por toda a sala. Thomas se virou para fugir, mas foi atingido por uma televisão voadora. Em seguida, a outra parte acenou com a mão, e a velha geladeira correu para a frente. Thomas se levantou e descobriu que a válvula de gás estava aberta e imediatamente abriu a porta. Thomas teve sorte de escapar de uma vida. O cara do colete explodiu? Ele dirigiu rapidamente para a fábrica abandonada para encontrar o corpo ainda lá. Acontece que a pessoa agora era o espírito maligno encarnado. Em seguida, combine as palavras em sua pele podre, e descobriu uma tatuagem estranha. Esta tatuagem no braço de Halo também tem uma idêntica. Em um piscar de olhos ele entendeu tudo. Halo e o cara de terno são cúmplices. Thomas descobriu sobre o cara de terno. Para não se expor, Halo matou o cara de terno e culpou Thomas. O tempo está se esgotando. Ele correu para o shopping. Descobriu incontáveis espíritos malignos saindo dos portões do inferno no 2º andar, e está se espalhando gradualmente em todas as direções. Neste momento, as balas estão acidentalmente saindo da arma do terrorista. Thomas de repente desabou porque sua namorada estava lá dentro, mas suas fracas habilidades de tiro não causaram pena ao terrorista. Pelo contrário, existem espíritos malignos cercados. Enquanto ele trocava de munição, Thomas lutou para se libertar da escravidão do espírito maligno. Detona um tiro que mata o inimigo. A namorada também se levantou mancando. Felizmente ela está bem. Nesse momento, um espírito maligno apareceu. Também havia um espírito acenando para ele. Isso também significa que as coisas ainda não acabaram. Thomas baixou o véu. Descobriu que o terrorista era o careca que atirou na garota. Acontece que eram todos camaradas. Só porque a garota viu o planejador de Halo. Thomas seguiu o fantasma até uma garagem subterrânea. Abra a porta do carro, meu Deus. Há bombas por todo o carro. Esse número de bombas é suficiente para explodir a cidade inteira. Faltam menos de 3 minutos. Neste momento Halo não tinha deixado ainda descoberto Thomas. Ele deu alguns tiros, ferindo-o e se escondendo na cabine. Thomas imediatamente ligou o carro e saiu de lá. Ele queria dirigir para os subúrbios. Inesperadamente, Halo não é uma forma média. Agarre-se ao carro para longo prazo. No meio da estrada, ele ergueu a arma e disparou um tiro. Agora faltam apenas 15 segundos. Halo abriu a porta do carro. Thomas também abriu a porta do carro e pulou. Espere o Halo reagir. O carro perdeu o controle e acelerou, junto com o fogo ardente. O espírito maligno também desapareceu. Halo morreu lá. Thomas se torna o herói da cidade. Mas ele escolheu ficar longe da alta fama. Viva uma vida feliz com sua namorada Violet em uma pequena casa. Mas os dias de paz não duraram muito quando uma batida na porta quebrou tudo. É hora de ele libertá-la. Descobriu-se que Violet foi morta em um tiroteio no shopping. Diante de seus olhos está apenas sua alma. É que Thomas sempre se recusou a aceitar esse fato. Existe um tipo de amor chamado desapego. Os dois compartilharam um beijo de despedida. Final. Sob os olhos atentos de Thomas, Violet se transformou em 1000 borboletas e voou para longe em nostalgia. O filme termina.